Fala galera, está começando mais um Espaço Prota TV e nessa nova temporada a gente vai ter convidados maravilhosos. E hoje nós teremos um convidado maravilhoso, mas deixa eu me apresentar para vocês, né? Eu me chamo Joalisson Muri, estou aqui no meu quarto falando para vocês, tem uma prateleira do meu lado, por trás tem uma parede branca, estou de camisa jeans branca, tenho um cabelo cacheado e a pele preta. E hoje eu queria convidar aqui para vocês conhecerem o maravilhoso Thiago Torres. Eu não quero nem ele, eu vou deixar que ele se apresente porque o cara é maravilhoso. Fala com a gente, Thiago. Salve, salve, geral. Meu nome é Thiago Torres, eu sou paulistano, eu também tô no meu quarto, eu tô aqui com uma blusa preta, detalhes rosa, sou negro de pele clara, tenho cabelo cacheado também, mas o meu é mais curtinho, e tenho 3 tatuagens aí no pescoço. E é isso, eu quero agradecer aí pelo convite, vamos trocar uma ideia aqui bem da hora. Muito obrigado, Thiago, pelo seu sim, né, para estar participando aqui junto conosco desse momento maravilhoso de conversa e de diálogo, né, e de informação. E olha que massa, né, minha gente, ele tá lá de São Paulo, né, estudante da USP, e a gente vai fazer essa ligação maravilhosa, pessoal, entre esses estados, né, São Paulo e Paraíba. Esse menino, ele vem fazendo uma revolução aí também nas redes sociais, então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Thiago. Thiago, conta pra gente um pouco da tua história, de onde você veio, até onde você chegou e até onde você quer chegar. Fala pra gente. Então, tenho 20 anos, então nasci no ano 2000, eu nasci na cidade de São Paulo, na periferia de São Paulo, extremo da Zona Norte, um distrito chamado Brasilândia. Sou filho de nordestinos, a minha mãe é de Pernambuco, meu pai é do Piauí, assim como a maioria das pessoas na periferia de São Paulo, né, que tem uma grande quantidade de pessoas nordestinas que vêm para cá em busca de melhores condições de vida, né, que foi o caso dos meus pais. Na minha infância, eles trabalhavam como feirantes e aí eu acompanhava eles na feira. Estudava em escola pública estadual, que aqui em São Paulo, pelo menos, é bastante sucateada, bem complicado, né? Maior cidade do país, da América Latina, e a educação pública, infelizmente, é deplorável, propositalmente, para falar a verdade, né? Mas enfim. Bom, aí na adolescência a gente se mudou para Guarulhos, que é uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo. Continuei, né, minha vida continuou mais ou menos a mesma, apesar de que meus pais mudaram de trabalho, né, mas eu continuei estudando em escola pública, eu próprio continuei trabalhando, e no terceiro ano do ensino médio comecei a fazer um cursinho comunitário, não tinha condições de pagar cursinho particular nem nada, e aí eu prestei o Enem, né, eu queria fazer ciências sociais, não tinha uma preferência por universidade, mas acabei entrando na USP, né, mano, e não era uma coisa assim que eu imaginava muito, não estava muito dentro da minha dimensão, assim, consegui entrar na USP, porque infelizmente era muito distante da nossa realidade, mas aí eu consegui passar, como eu falei, fui pro curso que eu queria, que era Ciências Sociais, e tô lá no meu terceiro ano. No segundo ano eu criei um canal no YouTube, e aí eu tô aí falando hoje no meu canal sobre a universidade, mas também sobre outros assuntos sociais, sobre desigualdade, sobre racismo e várias outras coisas. Que massa, Thiago, saber que você passou, né, por esse trajeto, e é muito bom saber que a gente tá no processo, né, porque o processo ele nunca acaba, né, os desafios eles sempre vão continuar vindo. E eu queria saber qual foi a sensação, né, você falou aí que não imaginaria entrar na USP, né, então qual foi a sua sensação de hoje, né, de saber que você foi aprovado na melhor universidade do país, né, que é a USP, uma universidade de referência para todas as outras universidades do estado. Qual foi a sensação, né, de saber que foi aprovado nessa universidade? A sensação é muito boa, né? Num primeiro momento assim, mano, na verdade é muita mistura de emoções, né? Você mistura, tipo, o choque, né, o impacto com a surpresa, né, mas com a felicidade também. E ao mesmo tempo você, sei lá, não entende muito bem o que significa isso, né? Porque assim, eu particularmente, né, o pessoal que me vê hoje falando sobre tantos assuntos, assim, com tanta propriedade, não deve imaginar que, tipo, até pouco tempo atrás, 2, 3 anos atrás, meu conhecimento era muito, muito pouco, sabe? Eu não era aquele aluno que, tipo, fica fissurado na questão do vestibular, das universidades, fica pesquisando sobre a USP, sobre a Unifesp, sobre as universidades. Eu não pesquisava sobre nada disso, tipo, eu estudava
estudava para fazer o Enem, mas era só isso, né? Como eu falei, eu não tinha nenhuma universidade em mente. Eu não sabia, tipo, qual era a diferença entre elas. Então, quando eu vi que eu passei na USP, eu não tive muita noção do que isso significava, tá ligado? Eu sabia que ela era considerada a melhor universidade do Brasil, né? Mas o que isso significava também, eu não tinha noção. Então, por um lado, fica essa curiosidade, por outro lado, fica essa felicidade também, por saber que você vai estudar lá, e um pouco de medo também, né? Porque eu já sabia que lá eu ia encontrar pessoas com a realidade muito diferente da minha, então dá um certo receio. Tiago, é muito importante, né, saber que dentro da universidade a gente encontra com essas realidades diferentes e nessa sensação, né, de você saber que você está em um espaço que você não imaginaria estar, é uma sensação muito prazerosa, né, pra gente, porque a gente não se imagina nunca estar naquele lugar e de repente, não de repente, né, não como um passe de mágica, porque não acontece assim, a gente sabe, né, que é com muita luta, mas as coisas mudam, né, assim, a nossa rotina, a nossa vida, a nossa forma de olhar o mundo, ela muda. E eu queria saber de ti, como você olha, né, como você olhava, se preparava para o mundo e como hoje você olha o mundo, sabe, essas duas formas de vivência. Antes da universidade e agora que você está na universidade, agora que você cursa um curso que é um curso muito rico de conhecimento, né? E que forma cidadãos maravilhosos que precisam contribuir com a sociedade de alguma forma. Vem sendo, na verdade, né, uma mudança de pensamento, de nível de consciência muito grande, né? Eu entrei na USP com 17 anos. Agora eu tô com 20. Ainda sou novo, mas eu era muito mais. E eu era fechado numa bolha, né, mano? Tipo, eu não saía muito, assim, pra ir pra esses lugares muito chiques, né? Ou enfim, sei lá. Eu era muito fechado, assim, na minha realidade. E, e eu estudava numa escola, assim, muito pequena, tá ligado? Então, mano, a minha visão era muito fechada, muito pequena, entre aspas. Não tão pequena, né? Porque se fosse tão pequena assim, eu não tinha, sei lá, sentido a importância de estudar e corrido atrás de fazer um vestibular, etc. Mas não era uma visão tão ampla, né? A nível de, por exemplo, me imaginar estudando na USP. E depois que eu entrei lá, minha visão foi mudando cada vez mais, né? E por muitos motivos, seja pelo próprio estudo, seja pelas experiências que eu vivenciei lá, né? Eu percebo que eu fui meio que forçado a amadurecer lá dentro, porque você é submetido a várias experiências que se você não souber lidar com aquilo, mano, porque na universidade você é obrigado a ser muito independente, né? Na universidade não tem isso que tem na escola, do professor saber seu nome e conversar com você, e você desabafar com ele. A universidade é uma sala, pelo menos na USP, né? É uma sala gigante com muita gente, o professor praticamente não sabe o nome de ninguém, sabe? Não tem proximidade com ele, você tem que correr atrás de tudo sozinho, no máximo com seus amigos mais próximos e tal, né? E aí as coisas que eu fui estudando, como eu falei, que foram me trazendo cada vez mais conhecimento, uma visão mais ampla da sociedade. Então eu vejo hoje que eu sou uma pessoa com a visão assim de mundo muito mais ampla e sem dúvidas, né? Uma coisa que eu entendo hoje e que eu gostaria de ter entendido antes, e que eu passo para as pessoas que me seguem, é delas não duvidar de si mesma, né? Porque, é como eu falei, eu duvidava muito de mim mesmo, da minha própria capacidade, nunca imaginei que eu estudaria na USP, e mesmo sendo considerado pelos professores, assim, um dos melhores alunos da sala, eu ainda assim não me via estudando na USP. Então, eu sempre falo isso para as pessoas, sabe, hoje em dia. E foi uma coisa que eu fui aprendendo, assim, ao longo do tempo, e é a dica que eu passo sempre. Tiago, e sabendo disso, né, eu sei que o seu trabalho na internet é um trabalho voltado para as pessoas, né, essa questão de auxiliar o outro, de ajudar ao outro, assim como é o seu curso, né, essa forma de entender a sociedade. Eu queria saber, mas como funciona, né, qual é a sua bandeira, quais suas bandeiras, né, que você levanta, qual a sua luta, né, em questão à relação aos direitos humanos, né, em relação às causas sociais, como você olha essa sociedade, né, que a gente está vivendo, alguns momentos bem complicados, né, difíceis de se dialogar. Então, como você olha, principalmente você um jovem, né, que tem 20 anos, a gente está, eu falo isso porque eu também tenho 20 anos, então a gente está na idade certa para dialogar, né, e a nossa geração está na idade certa para dialogar. Então, como é que você vê
né, que os jovens, eles precisam estar nessa sociedade mais inclusa. Como você olha, né, como você vê esse mundo hoje? Então, eu acho que a gente que é jovem tem um papel fundamental na sociedade, né? A gente já tem um gás maior, né? A gente ainda está relativamente no começo da vida, então a gente geralmente tem um pouco mais sei lá, de vontade de mudar as coisas, né? Não, obviamente, não estou querendo ser preconceituoso com quem é mais velho, mas a nossa faixa etária geralmente é quem está mais envolvida nessas lutas sociais, né? Até porque a gente está falando sobre o nosso próprio futuro também, né? Então, se a gente não se engaja nas lutas agora, a gente não consegue garantir um futuro melhor para nós mesmos, né, mano? Então, a gente tem que estar preocupado com isso. A gente tem que estar preocupado com, seja com as trocas de governo, né, ou seja, com a situação social e política conjuntural, mas também com a situação estrutural, né, ou seja, os problemas que vão continuar aí, mesmo com a mudança de governos. Por exemplo, o racismo estrutural. É um problema que a nossa sociedade carrega desde o surgimento dela, e é um problema que vai continuar existindo aí, infelizmente, por muito tempo. E é uma das coisas pelas quais eu luto, né, contra o racismo, sou militante pelo movimento negro, né, antirracista, sou militante também do movimento LGBTQIA+, sou militante ecossocialista, e mesmo as lutas que eu não protagonizo, né, eu apoio, né, então eu dou todo o apoio ao movimento feminista, e muitos outros, sou vegano também, né, isso também é incluso na minha luta ecossocialista, e várias outras lutas aí, né. Eu acho que tudo que você possa imaginar que vise combater explorações, opressões, dominações, eu tô lá nessa luta, ou lutando mesmo, ou apoiando como é possível. E você falou uma palavra que eu já ia falar, né, que é sobre protagonizar. E aqui no estado da Paraíba, né, a gente tem nosso próprio programa que se chama Espaço Prota, e a gente tem os nossos projetos, as nossas atividades voltada para os jovens protagonistas, né? A gente acredita que o jovem, ele pode escrever sua própria história, né? Ele pode criar sua própria história. E sabendo das lutas que você teve, né, e que você vem tendo, as causas que você luta também, como você olha o protagonismo juvenil hoje na tua vida, né? E o que o protagonismo juvenil ele te auxiliou, né? A gente sabe que a gente precisa criar oportunidades, a gente não tem como esperar as oportunidades chegarem, né? Então, você, de certa forma, criou suas oportunidades, você criou seu local de fala, né? Você buscou, por meio da internet, encontrar o seu local de fala. E isso é muito importante. Então, como você vê o protagonismo juvenil hoje na sua vida? Acho que a gente que nasce nessas condições que a gente nasce, né, de subalternidade, de exploração, a gente tem, as opções são, né, ou a gente se adequa totalmente a esse padrão e vive uma vida de robô, ou a gente desiste de tudo, né, e aí não tem mais vida, né, desiste de tudo, ou a gente, mano, se revolta e faz alguma coisa pra mudar isso, né, e eu nunca me contentei com nada dessas coisas, né, como eu falei. Isso é um dos motivos pelo qual eu fui fazer ciências sociais, né, eu comecei a me interessar por essa área quando eu comecei a entender o meu lugar no mundo e comecei a querer mudar esse mundo, né, e então eu falei, eu preciso entender como ele funciona primeiro. Então acho que um dos primeiros passos que eu dei, né, nesse sentido, né, do meu protagonismo juvenil, como você colocou, da minha luta, né, da minha mudança de vida, né, foi querer entender as coisas, como que tudo isso funciona, né? Foi ter curiosidade, né? E despertar essa curiosidade, essa vontade de entender as coisas, de estudar e de mudar o mundo, né? E é isso, se a gente não luta, mano, a gente não sobrevive, né? A gente não tem a opção, muitas vezes, assim, quer dizer, tem a opção, né? De se contentar, mas é o que eu falei, né? Você não for optar pela luta, você vai optar pela passividade, né? E viver como praticamente um robô, ou desistir de tudo e sei lá, né, mano? Não ter uma vida boa. E a gente é submetido a violências de todo tipo, né? Então a gente vai escolher, por exemplo, morreu mais uma pessoa aí vítima de violência policial. Você vai fazer o quê? Você vai se contentar e deixar passar? Né, você vai, sei lá, entrar em depressão, né, e falar, meu Deus, eu não aguento mais essa vida. Você vai se organizar politicamente, vai organizar uma manifestação no seu bairro, não sei aonde,
sabe? Então eu optei por essa última opção, né? De me organizar, de lutar, de me engajar. Muito bom, a nossa direção colocou o conformismo, né? A gente entra nesse conformismo, Isso. infelizmente, né? A gente encontra muitos jovens hoje que entram nesse conformismo ou que leva a sua juventude. A gente sabe que a juventude é um momento de diversão, é um momento de aproveitar a vida, mas é um momento que a gente se encontra com as nossas responsabilidades, né? E a gente está vivendo tempos, momentos, né, situações que a gente precisa se posicionar, né? A gente não precisa ter um lado, mas a gente precisa ter uma posição, né? Aonde a gente vai se encaixar, aonde eu quero estar, né? O que eu entendo diante disso, até onde vai o meu limite, né? Eu acho que a nossa geração, ela precisa começar a compreender isso, e pessoas como você, né, já têm direcionado os nossos jovens para isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, você está no seu terceiro ano, né, de universidade. Eu queria saber quais são os seus objetivos de vida, se tiver algum sonho que não dá para contar agora, não precisa contar, mas quais os seus objetivos, né? Qual a tua visão futura? Então, a curto prazo, né, num primeiro momento conseguir me formar, eu sempre coloco isso porque infelizmente é um desafio bem grande, né? Entrar na universidade e conseguir se formar é complicado, né? Não falo isso para desmotivar ninguém, obviamente, mas para ser realista, né? As dificuldades que a gente encontra lá dentro são grandes, ainda mais passando por essa pandemia que dificultou bastante a nossa graduação aí, né? A gente teve que, sei lá, trancar matéria, excluir matéria, não sei o quê, né? Mas, enfim, me formar, não sei quanto tempo falta para isso acontecer, talvez mais uns 3 anos aí pela frente, e eu vou fazer licenciatura também. Então, eu vou... fazendo minha graduação, fazendo estágio, licenciatura, né? E aí, me formando, eu vou começar a dar aula. Quero ser professor de sociologia em escola pública estadual, né, na periferia de São Paulo. Não sei exatamente aonde, mas em algum lugar aí da Zona Norte, de preferência. E quero dar aula em Fundação Casa também. Eu não sei se por aí existe Fundação Casa, mas aqui, pelo menos, a Fundação Casa é um lugar que coloca adolescentes que cometeram atos infracionais, digamos assim, né? Então, é a antiga FEBEM. Eu já dei umas palestras lá algumas vezes e eu vi a importância de estar lá dentro, dialogando com aquelas pessoas que vêm de uma realidade igual à minha, né? Então eu tenho vontade de estar lá dando aula para eles também. E Tiago, eu queria saber uma coisa de você. Você também é muito apoiador, né, dos jovens que não querem, que decidem e optam por não fazer universidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouco da sua visão, né? Porque existem jovens que têm visões empreendedoras, existem jovens que têm visões artísticas, querem seguir outras rotinas, outras vidas, né, outras atividades, e isso é muito bom, né, saber que você, que é um jovem sociólogo já, a gente já pode considerar sociólogo, ou meio sociólogo, informação, mas que você já olha para os jovens dessa forma, né, os jovens que optam a seguir outro rumo, outro projeto de vida. Aqui no nosso estado a gente fala muito sobre projeto de vida, né, e aí jovens que querem buscar os seus sonhos, querem lutar por aquilo que realmente decidem lutar, né? Bom, eu defendo que a gente não tenha nenhum tipo de trajetória imposta a gente, tá ligado? É o que eu falei mais ou menos agora há pouco sobre a questão de viver como um robô, né? Viver nesse conformismo, nessa passividade. Porque esse sistema vai tentar impor pra gente um padrão de vida, né? Como a gente deve seguir a nossa carreira, os sonhos que a gente deve ter, como deve ser a nossa família, né? Porque é muito comum, se você perguntar para alguma pessoa, né, aleatória, assim, na rua, um jovem, né, um adolescente, sei lá, quais são seus sonhos, né? Quais são seus projetos de vida? Muito provavelmente essa pessoa vai falar que os sonhos dela são, né, se estiver na escola, terminar a escola, sei lá, fazer uma faculdade ou não, pode ser que não, fazer uma faculdade, trabalhar na área, casar, ter filhos, comprar um carro, uma moto, uma casa, e é isso. Eu não tô falando que esses sonhos são errados, né? Mas eu tô falando que esses sonhos, né, são muito padronizados. Então, é o que a gente vê nas novelas, nos filmes, nos comerciais. E aí a gente cria sonhos assim, né, iguais. Todo mundo tem que viver esse mesmo roteiro de vida, né? Então você tem que terminar a escola com 17 anos, você tem que entrar na faculdade imediatamente, você tem que se formar com 22, com 30 você já tem que estar com a sua casa, sua família, seus filhos, sabe? Eu sou muito contra isso, sabe? Acho que a gente tem que ter autonomia para ver o que é melhor para nossa vida, né, mano? A gente tem que conhecer todas as possibilidades, sim, e dentro disso, entender o que é melhor pra gente, né, mano? Porque
Às vezes a pessoa tem um sonho de ser pintor de quadros, sei lá, de fazer alguma coisa assim, sabe? Ser jogador de futebol, esportista em qualquer área que seja, ser cantor, sei lá. É trabalhar numa área que não exige, por exemplo, uma graduação, né? Enfim, tem muita gente que, se você perguntar, né, por que que você quer fazer faculdade? Ah, é só porque meus pais mandaram. Ou então, por que que você quer trabalhar nessa área? Sei lá, quer ser advogado? Ah, porque meu pai, minha mãe mandou, sabe? Então a gente não pode ser desse jeito, de fazer as coisas porque alguém mandou, alguém pôs a ideia na nossa cabeça, porque a mídia manda. Você entendeu? A gente tem que ter essa autonomia, como eu falei, para traçar a nossa trajetória. Eu acho que a universidade é um lugar incrível em muitos sentidos, né? É um lugar hostil em outros, mas é um lugar que eu acho que todo mundo deveria pelo menos conhecer, sabe? Não necessariamente estudar lá se não quiser, mas conhecer, sabe? Participar de algumas atividades que tem abertas seria muito importante, porque é um lugar que te expande muito a sua consciência, como eu falei no começo, né? São experiências, assim, únicas que você vive lá dentro e que você talvez não vai viver em nenhum outro lugar. Mas é isso, né? Autonomia, liberdade para decidir. Eu sou prova viva disso, né? Eu, por muito tempo, já entrei, assim, em crises terríveis por cobranças mesmo, né? Que a gente se depara em alguns momentos, assim, que a gente tem que fazer um curso que se identifica e a gente, às vezes, nem encontra aquele curso que é o curso perfeito, né? Mas é só um curso que talvez lá na frente possa mudar, e a gente entra nessa pressão que muitos entram, né, de estar numa faculdade, de estar numa universidade, e muitas vezes acabam se frustrando, né? Tiago, muito obrigado pela sua participação, mas antes de encerrar o nosso programa, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos jovens estudantes aqui do estado da Paraíba. Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui pelo convite, pela participação, né? Foi uma honra trocar essa ideia com você e passar essas visões aqui para o pessoal daí, né? Fico bastante feliz que a minha voz possa estar chegando até aí, né? E, enfim, espero que todos que me ouviram aqui também tenham gostado do que eu falei, sei lá, possa ter sido proveitoso de algum jeito. Eu vou reforçar o que eu falei antes, né? Que vocês acreditem em vocês mesmos, que vocês tenham autonomia, entre aspas, autonomia mental, eu quero dizer, para você analisar a realidade, ver as possibilidades, né? Traçar o seu rumo com o mínimo de influências e de imposições dos outros, né, da mídia ou de quem quer que seja, sabe? Enfim, pesquisem, estudem, se informem e acreditem em vocês mesmos e sigam atrás dos seus sonhos, né, porque vale muito a pena e é isso. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, galera. E o Espaço Prota fica por aqui.